Rogério Cruz, né? Aprovado, favorável, né? E agora vai assinado por mim e quero passar aqui aos demais. A gente está deliberando. Só gostaria de pedir um minuto. Só gostaria de pedir um minuto, presidente, companheiros e membros, para falar rapidamente que o projeto em análise que eu apresentei, Ecopontos Culturais, ele institui em nossa cidade os ecopontos culturais já vistos em várias capitais mundiais, espaços a serem definidos pelo Poder Executivo como pontos de relacionamento com a comunidade, distribuição à população de exemplares gratuitamente disponibilizados de jornais, revistas, periódicos, mídias, CDs, DVDs, acesso à internet via Wi-Fi, entre outros. O projeto está em suas mãos e eu só quero acrescentar aqui que a distinta procuradoria desta casa, para mim não distinta, faz a ressalva em seu parecer que o projeto contraria o disposto nos artigos 89 e 135 da Lei Orgânica do Município de Goiânia. Contudo, em parágrafo único do artigo 4º do presente projeto, coloca-se à disposição do Executivo Municipal a possibilidade de realização de procedimento de manifestação de interesse PMI, conforme disposto na Lei 9.548, de 28 de abril de 2015, para indicativo de interesse na celebração de parcerias público-privadas para instalação, construção e manutenção dos ecopontos culturais, conforme estabelece a lei, que é a mesma que eu me referi, sobre Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, PPP, contribuindo assim para a construção e a difusão do projeto junto às economias via engajamento social. Agradeço. A ideia me parece uma ideia excelente, né? Quero parabenizar, inclusive, pela iniciativa. Nós temos, inclusive, aqui na Fama, ali ao lado da Catedral da Assembleia da Fama, o desejo de implantar algo parecido com isso aqui. Ali ao lado, para atender a comunidade, criar um espaço de convivência ali. A minha preocupação aqui é em relação a como funciona a estruturação física e de pessoas disso. Como é que isso está sendo pensado? Qual que é a concepção física disso e de pessoas? Por exemplo, eu vou ter uma secretaria que vai ser responsável por isso, eu vou ter que alocar pessoas, que tipo de atividade, como é que eu estou para entender na prática como isso funciona? Como é que é a concepção? Veja bem, os equipamentos de educação e cultura municipais, tais como bibliotecas, escolas, possuem já a conhecida e estabelecida política de doação e recebimento de itens. Entretanto, a burocracia que transforma esses bens em incorporados ao patrimônio público, em vários casos, limita o ciclo de consumo da informação, cultura e assim impossibilita o acesso da população à mesma. Eu entendo que os ecopontos culturais poderão ser utilizados como centros para apoio às campanhas de interesse público, diversas áreas como saúde, educação, trânsito, os pontos para distribuição de material informativo e educativo voltados à saúde, turismo, transporte coletivo, serviços públicos, inclusive para a viabilização do acesso a serviços e campanhas públicas. Eu penso, vereador Oséias, que os equipamentos públicos, como praças, parques, lagos em vias públicas, oferecendo um ponto no qual o cidadão tem acesso à água potável e um sanitário. Os ecopontos, eles poderão, caso haja interesse da prefeitura, serem utilizados como postos avançados da Guarda Civil Metropolitana, levando mais segurança às áreas com grande fluxo de pessoas. Então, concluo, o projeto, para mim, ele justifica-se econômica e administrativamente, já que além dele contribuir para a construção dos espaços e bens locais, ele possui o viés
de ampliar o acesso à cultura, à educação, à informação de forma sustentável. Não sei se eu respondo em parte sua observação. Deixa eu explicar por que eu estou preocupado com a questão estrutural, ou seja, que estrutura física eu tenho, como é que está sendo concebido isso, e de pessoal. No caso, eu já acompanhei em algum lugar, aqui em Goiânia, uma época que teve uma ideia sobre isso, que é o seguinte: as escolas, elas acabam sendo subaproveitadas, por exemplo, no fim de semana. Fechado, você tem um prédio ali, uma estrutura toda subutilizada no fim de semana, sábado, domingo e tal. Aí eu me lembro uma época, muitos anos atrás, que alguém propôs alguma coisa no sentido de dar utilidade para essas escolas no fim de semana. Então, abria ali as quadras para a comunidade, né, e tal, aquela coisa, a biblioteca e depois diante. Então, o que eu penso? Eu acho que talvez a gente, uma ideia seria a gente direcionar esses ecopontos culturais para alguns equipamentos públicos já subutilizados. Até essa questão da guarda municipal, por exemplo, por que eu não por exemplo, eu preciso de um ponto da guarda municipal em algum lugar? Por que não pode ser na escola, que já garante a segurança da escola e já atende já tem toda a estrutura disponível, né? Então eu acho que, por exemplo, se você implantar os ecopontos culturais em escolas, você prevê as escolas que têm um espaço físico apropriado para isso, para você abrir para a comunidade, né? Às vezes a escola já tem biblioteca, você vê uma escola que já tem biblioteca, você vê uma escola, né? Já tem uma estrutura pronta ali. O que precisa? É só dar aproveitamento, direcionamento ao aproveitamento, dando isso, né? Nós fizemos uma reunião com os nossos 50 conselheiros do meu gabinete, entre eles 5 reservas morais da UFG, como o professor Volner, por exemplo, e o André, que está aqui, se a presidente Leia permitir rapidamente, ele pode, junto com a Lourdes, ele pode entrar nessa questão que eu creio que o senhor vai entender. André, por favor. A gente coloca no artigo 5º que os projetos eles podem ser realizados ou adotados via parceria. E eles podem ser tanto na mobilidade, mobiliário urbano, que seria, no caso que o senhor comentou, na FAMA, que era instalar um quiosque na via pública, no largo lá, na Avenida Goiás, num bosque, num parque, ou em edificação. Porque aí a gente aproveita, por exemplo, um posto de saúde, tem uma guarita, uma casinha abandonada, uma sala abandonada que ninguém dá utilidade. Ela pode ser convertida no ecoponto. Numa escola, ela pode ser convertida. Uma sala num ginásio da prefeitura, ele pode ser convertido. Seria administrado via Secretaria de Educação e Cultura, mas com a colaboração de todas as outras secretarias que possam ter interesse, porque a gente coloca no projeto que, além da distribuição de material, os ecopontos eles são voltados para efetivação de campanhas públicas. Já tem algum precedente, outro município, já tem algum precedente, outro município de projetos idênticos aí, se vocês têm conhecimento de como funcionou, de como andou? Tem implantação, Curitiba e São Paulo. Mas não tem ainda... Ele executado não. Para contribuir. É aquele caso do radar, esse caso que você está falando, não é aquele caso que o Haddad implantou, que ele colocava Wi-Fi, é aquele caso? Não. O do Haddad é tipo um antecessor, que o dele era um ponto para distribuição de Wi-Fi. Ele é um espaço de vivência, seria. Porque aí o ecoponto, por exemplo, ele pode ser definido por exemplo, se é uma parceria público-privada, vamos pensar uma faculdade, resolve montar um ecoponto. O direcionamento de conteúdos, por exemplo, ela tem revista científica, publicação da revista, ela pode disponibilizar para aquela população da comunidade circunvizinha os materiais que são produzidos culturalmente pela faculdade, pela universidade. A gente pode pegar, por exemplo, uma igreja católica, evangélica, se ela tem um projeto e ela quer implantar um ecoponto, ela pode fazer a celebração de parceria público-privada. A ideia é que seja não só executado pelo poder público, mas também pela sociedade. 30 segundos para contribuir, só 30 segundos. Tem professores, pegando essa ideia do Varão, tem professores de 60 horas no município que não conseguem completar a carga horária e gostariam de completar essa carga horária aos finais de semana. Viu? Não está conseguindo completar, eles precisam. Então, essa ideia do Varão de pegar o
prédio público ali da escola, o servidor poderia também estar contribuindo nesse sentido. Só uma parte para terminar E a alunos? filosofia do Ecopom é que ele visa também alcançar a população circulante. Né? Tem uma população que circula ali na Goiás, com Anhanguera, que não tem nada, não tem uma água para beber, não tem um banheiro para ir, não tem uma informação. Então o Ecopom também tem essa integração ostensiva com a população circulante nos lugares de grande circulação. Tem essa versão aí, que é aproveitar as estruturas e tais, e tem essa versão de atingir a população circulante. Parabéns, Eu senhor. gostei. Obrigado. É isso aqui? Cadê? Vereador Jorge Couto, parabéns pelo projeto. Obrigado, E dando sequência aqui, Abaixo. eu clico nessa. Vocês permitem a minha liberação? Por causa do Felisberto, que está voltando agora como vereador? Sim, nós já estamos. E ele me pediu, porque eu pedi para ele uma explicação sobre uma denúncia de que ele pediu demissão em função de um contrato que queriam que ele assinasse no valor de 100 milhões. E ele quer responder agora ao ministro da sessão. Então me permitam, e agradeço a vocês três e à Comissão de Educação e Cultura. Perfeito? Muito obrigado pela Obrigado. sua visita aqui, a sua presença Um na prazer. nossa comissão. E estaremos sempre aqui de portas abertas para recebê-lo, para poder contribuir. Não tenho dúvida disso, Léo. Obrigado, presidente. Vereador, Obrigado a como o todos. projeto da descultoria, aí o senhor só esclareceu e nós podemos a assinatura dos presentes. Muito obrigado. Obrigado.